Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar sobre a nossa lateral direita, mas antes vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Esse processo é muito importante para mim, que estou me aproximando dos 30 mil inscritos. E óbvio, se você puder, se for factível para você se tornar membro do canal por apenas R$ 5 para entrar lá no nosso grupo. Rapaziada, é o seguinte, vamos trocar uma ideia aqui. O sentimento que eu tenho sobre a lateral direita do Atlético é que, invariavelmente, a gente teria um problema ali, tá? Eu acho que é uma posição muito carente no futebol brasileiro. Então, acho que você tem dois caminhos muito claros. Ou você aceita a mediocridade das opções, principalmente disputando uma Série B, que é inevitável você ter um contexto de opções piores, ou você revela alguém acima da média. E, cara, a gente não tá falando isso só pro Atlético. O time que mais investe em futebol no Brasil nas últimas temporadas tem um lateral direito improvisado, que é o caso do Flamengo. Que é o lateral direito, inclusive, hoje da seleção brasileira. Então, assim, o Flamengo teve que produzir esse jogador porque esse jogador não está no mercado. Então, o Atlético foi atrás do Ryan Palacios, que foi uma aposta. Poderia ter dado certo, como poderia ter dado errado. Um jogador que eu acho que tem boas valências físicas e tal, relação com a bola muito ruim, mas tem até alguma boa chegada no último terço. Mas eu acho que é aquém do que a gente tem hoje no futebol no brasileiro. Talvez num time organizado poderia ter rendido mais e dado uma resposta melhor. Agradeço os pontos que ele ajudou a gente a conquistar. Já teve gol, já teve assistência nesse momento da. Já teve gol, já teve assistência nesse momento da disputa da Série B. E, cara, assim, o Dudu chegou para ser titular absoluto do Atlético e em nenhum momento conseguiu ser titular do Atlético. O Dudu era para fazer essa lateral direita do Atlético não ser um problema. Vocês têm isso na cabeça de vocês, assim? Porque se a gente bota na ponta do lápis, pô, um cara que nunca passou por um grande clube, Fortaleza, Atlético Goianiense, Criciúma, mas a avaliação que a gente tinha sobre o Dudu, ela era muito sóbria. De um lateral maduro com a bola, de um lateral que sabia minimamente defender. E era aquilo, né? Assim, num cenário de tão poucas opções, muito ajuda quem não compromete. E o sentimento em relação ao Dudu era mais ou menos esse. Muito ajuda quem não compromete, o Dudu não vinha comprometendo. Ponto. E o Dudu não vinha atrapalhando. Ponto. Tá bom? Não vinha sendo um grande jogador. Concordo também. As críticas ao Dudu, eu acho que algumas são até válidas. Mas aí vai naquela questão de expectativa e realidade. Minha expectativa era muito baixa em relação ao jogador. Eu acho que desde o Léo Godoy, talvez eu tenha perdido fé em todos os laterais possíveis do futebol brasileiro. Sem sacanagem, cara. E o do futebol sul-americano, pô, a expectativa que o Léo Godoy ia solucionar aquela posição ali com o pé nas costas pra gente desde a saída do Kelvin. E puta, bicho, foi aquilo que a gente viu. Aí, pô, improvisa o Eric, improvisa sei lá quem. Hoje a gente volta a depender de improvisação, bicho. A gente veio de uma sequência de Raul improvisado na lateral e agora o Beleze. Por quê? Porque o Palácios não dá uma conta técnica e o Dudu não dá uma conta física. Então, mas ele tá machucado, não tem o que fazer. Cara, jogador que não tá em campo também pode ser cobrado. Se ele não tá em campo, bicho, assim, o Atlético tem contrato longo com ele, que também é uma doideira o contrato que o Atlético fez pro Dudu. Que o Dudu até 2026 não fazia sentido nenhum. A gente tá falando claramente de um reforço de Série B. A gente fala que a gente montou um elenco de Série B e eu acho que a gente precisava de alguma maneira oferecer para esses caras razões para assinar com o Atlético. Mas, cara, porra, até o final do ano que vem, se a gente subir, a gente vai ter. Já estamos botando em dúvida. A gente vai, pô, ter que adorar 2 anos de um Dudu que não sai do departamento médico, então é um contrato bizarro. Mas assim, não conseguiu. Não conseguiu. Hoje, eu digo, o Atlético tem que ir atrás de dois laterais direitos. Não apenas um, dois laterais direitos. Então a gente vive esse caos de um que não dá uma resposta, um que não tem condição técnica. E aí a gente começa a olhar para dois cenários, né? Que o primeiro é o mercado e o segundo é a base.
A gente teve até o Cauã Moraes subindo aí, pra treinar junto com o grupo principal. Mas eu tenho tanta pouca fé da utilização da base do Atlético com os principais jogadores, cara, que, sei lá, não sei. Vou ser bem sincero com vocês que eu não sei. Não faço ideia de como vai ser a utilização do Cauã Moraes. Porque se dependesse de mim, o lateral direito titular do Atlético hoje tá na base do clube, que é o Vitinho. Uma potência física absurda. Um jogador muito bem em transições, muito forte em chegadas no ataque. Mas é isso, o clube se recusa a utilizar a base. Então provavelmente vai ser mais um jogador ali de composição. Vai ser mais um jogador ali para completar treino. É uma opção que a gente risca que a gente não deveria arriscar. E outra, olhar para o mercado. A gente começa a falar de, por exemplo, Matheus Alexandre, que é uma boa opção, tá? Se o Atlético contratar o Matheus Alexandre, eu vejo o Matheus Alexandre mais um jogador de Série A do que o Dudu. Eu vejo o Matheus Alexandre um jogador com mais capacidade de dar um retorno por temporadas do que o Dudu. Só pra vocês terem noção de quanto eu não confio no Dudu e de quanto eu acredito que o Matheus, cara, volto a dizer, fisicamente, tecnicamente, chegaria pra, pô, dar um empurrãozinho legal ali pro time do Atlético. E vem nessa pegada. Quem não compromete muito ajuda. Acho que o Matheus ajudaria na jogada aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Um cara forte, físico. Pode fazer mais de uma função, pode virar o terceiro zagueiro. Eu tô torcendo muito para que o Matheus feche, já que a gente não pode contar com o Dudu. Tem um lateral direito do futebol brasileiro que eu gosto muito, que eu acho que é o exemplo ideal pra gente, assim, ter qualquer tipo de expectativa e qualquer tipo de ambição em relação à nossa lateral direita, que é o Tinga, lateral do Fortaleza, né? O Tinga, ele é um lateral foda? Não. Mas é um lateral que, cara, às vezes faz seus golzinhos de cabeça. Em muitos momentos não compromete. Acho que é isso que a gente tem que buscar. Se a gente quer buscar algo além, algo especial, alguém que produza, puta, bicho, vai ser o Vitinho, vai ser o Cauã Moraes, vai ser a base. Vai ser a base. O mercado não oferece esse nome. Ou tentar algum gringo aí de novo. Tem um gringo que eu gosto muito que é o Eduardo Ferreira. Se destacou no Caracas, está no Laguaira agora, chegou a ir pro futebol europeu. Um lateral direito que eu gosto bastante. Até porque, sei lá, Barinaga, esses caras aí, destaque do futebol argentino, acho que a gente não vai atrás mais, não. E, pô, trazer o Léo Godoy de volta, impossível, tá? Se alguém tá com essa ideia, pô, firme na cabeça de trazer o Léo Godoy de volta, eu volto a falar aqui, é um dos maiores absurdos que eu já ouvi. Odeio o Léo Godoy. Enfim. Vem Matheus Alexandre, uma oportunidade pro Vitinho, porque hoje são as cartas na mesa que a gente pode ter.